Nas primeiras horas da manhã, o dia por aqui começa antes do sol nascer. O fogo aceso, a fumaça subindo, o cheiro do café. É sinal que hoje será um dia de muito trabalho. Aqui ainda existe um tempo diferente. Um tempo que não se mede no relógio, mas no esforço, na tradição e na memória. Casas de farinha, fogo, suor e memória. Após o café, agora as mãos irão carregar um peso de algo que resiste ao tempo. Hoje é dia de fazer farinha. Olha, é o seguinte, isso aqui eu aprendi com meu pai, né? Com 7 anos, ele me levava para a roça. Eu via ele arrancando a mandioca, via como era que rapava. Aí ele foi ensinando. Aí então eu fui aprendendo, né? Aí hoje ele não está, mas eu tomei conta. Aí eu arranco mandioca, eu planto, eu rapo, faço farinha. Tudo isso é comigo agora. Aprendi tudo que ele fazia, eu aprendi. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Hoje tem 58. Me lembro muita coisa. Nós ia para casa de farinha, era longe. Aí quando nós chegava de noite, fazia farinha, chegava de noite debaixo da chuva. Aí depois que eles morreram, né, aí eu fico pensando, naquele tempo que era tudo atrasado. Nós não tinha nem cavalo, tombava na cabeça, no balaio. Era muito sufoco demais fazer farinha. Aqui, as casas de farinha são mais que um lugar de trabalho. São o encontro das gerações, o sustento da família, a herança deixada pelos mais velhos e que os mais jovens carregam com orgulho. Desde eu criança, que a cultura principal aqui da nossa região era mandioca. E várias famílias tinham casa de farinha. Era quase que obrigatório uma família, uma comunidade ter uma casa de farinha, porque as farinhas geralmente eram feitas no final de semana, que era para abastecer as feiras locais. E era quem movia a economia na época. Não tinha outra cultura a não ser farinha, café e maracujá. Café era muito pouco, só algumas pessoas que plantavam, tinham propriedade. E maracujá também era uma segunda opção, mas a cultura principal era a farinha. Porque antigamente não tinha fubá, não tinha macarrão, não tinha arroz, só era farinha. Nós comia era farofa. Bem cedo comia farofa, ia-se embora trabalhar, chegava, comia feijão quando tinha. E quando não tinha, comia farofa de novo. Aí era muita farinha. Lá em casa mesmo era 12 pessoas. Era uma cuia de farinha por semana que nós gastávamos. E só comia só farinha. Hoje não, hoje tem arroz, tem o macarrão, tem a fubá, tem a farinha, né? Mas antigamente não tinha isso. Eu nasci e me criei comendo farinha. Aí hoje não vivo sem ela. Negócio de arroz, macarrão, para mim está tudo perdido. Se não tiver a farinha, é tudo perdido. Aí eu sofro no roçado. Trabalho que só para arrumar ela. São mãos que ainda resistem à tradição. Mãos que mexem a farinhada, que acendem o forno, que carregam o peso da história. Cada comunidade guarda sua própria história. Cada casa de farinha tem seu jeito, sua força, seu ritmo. Aqui, o trabalho é coletivo. Um ajuda o outro, porque farinha não se faz sozinho. Das crianças aos mais velhos, das mulheres aos homens. O individualismo aqui não funciona. É tudo em família, em amigos como sempre foi. Faz parte de uma engrenagem humana para chegar ao resultado final. Não pode fazer sozinho. Olha, é um serviço que se a gente for fazer, se chegar 10 pessoas, todos eles trabalham. Para arrancar ainda para mexer uma pessoa só, mas para rapar, peneirar,
E mexer não dá. Produzir a farinha, apesar de ser muito trabalhoso, muito dificultoso, tem trabalho que só envolve mais um homem para cortar a lenha, para acender o forno, né? Mas é um trabalho que envolve toda a família, criança, família, vizinho, porque se torna prazeroso pelo lado que é uma festa, né? É uma festa que envolve toda a comunidade, não só a família envolvida, mas os vizinhos na produção da farinha. Aí se junta lá para rapar a mandioca, conta essa história, brincadeira, e vai-se até meia-noite, né? É 1 hora da manhã, numa casa de farinha, muitas vezes até amanhece o dia na casa de farinha, se produzindo a farinha, e aquilo ali, ninguém dorme ali, né? Ninguém dorme. Aí vem pegar a criancinha pequena, forra um panozinho, leva lá no chão, deita a criança, e os mais jovens, os mais adultos, ficam brincando, outro raspando mandioca, outro vai peneirar a massa, para mexer a farinha, reveza, sempre alguém botando fogo no forno. Quer dizer, esse negócio, apesar de ser dificultoso, trabalhoso, mas por outro lado, é o lado que se torna como se fosse uma coisa divertida, como se fosse uma festa, né? O processo é longo. Vocês começam plantando, como é? Olha, a gente corta a maniva, aí cava a terra, aí coloca o rebolo, aí ele vai nascer, a gente vai esperar, aí vai botar uma mandioca. 2, 3, 4 mandioca ele bota. Aí quando tiver madura, é que a gente vai começar a fazer a farinha. Aí a gente vai pro roçado, a gente arranca, trai, aí tem que raspar. Aí, depois de raspada, vai ser cevada. Quando cevar ela, vai ficar a massa. Aí a gente tira e coloca na prensa, aí vai imprensar, ela sai enxuta. Aí novamente tira, vai peneirar, peneira a nova massa. Pronto, aí depois na massa peneirada, a gente coloca fogo no forno, aí vai passando ela no forno. São horas de suor, fogo quente e muita paciência. As casas de farinha também são lugar de lembranças, de histórias contadas em volta do fogo. De gente que cresceu aqui, que criou os filhos aqui e que guarda na memória o som do tacho girando. Entre uma atividade e outra, surgem risos, piadas, contos, histórias que eles ouviram dos antigos e que recontam hoje com orgulho. Mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com a juventude indo embora para a cidade, ainda existem aqueles que resistem, porque sabe que, se a casa de farinha acabar, uma parte da nossa história morre junto. O agricultor em si, ele não deseja abandonar a sua terra natal e ir embora, não. O agricultor mesmo, ele tem prazer de trabalhar na agricultura. Agora, apesar da dificuldade, das lutas, mas ele se sente, se identifica com a terra. O que falta é o apoio do poder público, né? Problema de estrada, apoio técnico, orientação, né? E poucos parece que no lado do poder público nós não teve essa ajuda, essa orientação. Uma pesquisa, qual a melhor mandioca que se adapta mais resistente à praga, né? E isso aí fez com que muitos jovens desanimassem e quase que a pulso, né? Mas hoje eles estão com seu esforço próprio, né? E procurando restabelecer essa cultura, restabelecer essa cultura que foi a base da sua subsistência, né? Eu creio que se o poder público, os governantes, as autoridades dessem mais apoio ao agricultor, que o problema da gente é estrada, né? Acesso à estrada, que envolve também moradia, né? Porque o agricultor também ele precisa de apoio, né? Das autoridades públicas para se manter no campo. A verdade é que manter viva uma casa de farinha não é fácil. O custo subiu, a ajuda diminuiu e o poder público muitas vezes esquece
quem ainda alimenta a cidade. Porque se o homem do campo for embora, né? Quem produziu alimento na cidade? Pouca pessoa sabe, né? Vai lá no supermercado, vai lá na feira livre e encontra aquele produto, mas ele não sabe por trás daquilo ali, né? O que é que tem envolvido, né? E se o agricultor é a base da cadeia alimentar, né? E é um do povo mais esquecido, né? Praticamente é como se ele não existisse, né? Aí, se todo homem do campo for embora, o que é que o povo da cidade vão comer, né? Onde nós é quem abastece a feira livre, né? É quem leva a batata, a macaxeira, a farinha fresquinha, né? O coentro e toda coisa que é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor. E esse pequeno agricultor, muitas vezes, ele é esquecido, é abandonado. Ele precisa ser mais lembrado. Ainda assim, eles continuam. Continuam porque a tradição é mais forte que a dificuldade. E no sítio não, no sítio você vai no roçado, limpa um pé de mato, limpa um pé de inhame e na rua não, sai ali tudo parado e vai fazer o quê? Comer o quê? Porque tudo tem que vir da agricultura. Aí, sei não, só Deus que sabe esses povos que não entendem a agricultura, né? Daqui vai sair a psica, a farinhada, o beiju, o sabor e a alegria de quem mantém a tradição viva. As casas de farinha são fogo, suor e memória. São as raízes de Bonito. São o passado que insiste em viver no presente. A farinha segurou muita geração. Segurou muita geração. Minha família foi tudo criado com ela. Minha mãe teve 8 filhos, quem criou foi a farinha. As casas de farinha, ela é fogo, é vida, né? Porque envolve fogo, envolve amor, porque só se faz por amor, e suor, porque é um suor prazeroso, porque você está suando por fazer aquilo que você gosta, que você tem na sua veia, que você foi criado fazendo aquilo. Então, e traz a memória, os seus pais, o seu avô, você se lembra, sabe que tem seu avô, sua avó, seus pais, e agora você envolvido no mesmo sentimento, no mesmo trabalho, e se torna prazeroso, apesar da dificuldade, se torna prazeroso. Aqui, a farinha não sai só do forno, sai da força de um povo. Que o futuro não apague o que o fogo acendeu. Que as novas gerações aprendam, valorizem e preservem essa cultura tão nossa. Porque enquanto houver alguém acendendo o forno e raspando a mandioca, a memória continua viva.